Olá, como vão, senhores? Eu sou o professor Marco Antônio e venho aqui novamente apresentar para vocês mais uma obra de grande importância realizada, editada pela editora Permanência, que é justamente a Carta Aberta aos Católicos Perplexos. A atualidade desse livro é tão grande que ele traz uma situação, uma informação, um desenvolvimento intelectual, um escrito que mostra como os católicos da década de 80 do século passado estavam numa situação muito similar ao que está acontecendo no meio católico do mundo de hoje. Essa perplexidade que o livro trará para nós é também uma perplexidade que vai refletir na atualidade. Dom Marcel Lefebvre escreve esse livro em 1984 e, em plena década de 80, ele mostra uma perplexidade diante das novidades modernistas que já eram impostas ao mundo católico. Essa obra é muito importante porque o que vai ser apresentado a nós através dela é justamente a aplicação das reformas acontecidas no Vaticano II e como elas foram gradativamente incorporadas, introduzidas e de alguma maneira até forçadas dentro das dioceses, dentro dos países, dentro dos seminários, dentro das casas religiosas. Dom Lefebvre se espanta com as mudanças que vão acontecendo de forma grandiosa, profunda, não só dentro da sociedade, como também dentro da própria estrutura da igreja. Hoje, quando nós vemos muitas autoridades defendendo coisas completamente fora dos princípios católicos ou de alguma maneira deturpadas em relação aos princípios católicos, transforma de alguma maneira essa obra numa espécie de espelho aonde nós poderemos observar da onde vieram todas essas mudanças. E o que Dom Lefebvre apresenta nessa obra? Ele vai primeiramente analisar esse espanto, essa perplexidade diante das mudanças que vinham sendo operadas na sociedade. Primeiramente, a prática de um catolicismo que parecia ser uma nova religião, algo novo que os católicos até então não conheciam, estavam habituados com um tipo de prática religiosa que estava sendo gradualmente sendo transformada pelas autoridades competentes. Vai observar também a dessacralização dos hábitos religiosos da igreja por parte dos bispos, por parte dos padres, por parte da vida religiosa. Assim como o problema da missa nova, né? O que havia sido introduzido na nova missa de Paulo VI que chocava os católicos em relação à ideia de sempre da missa que a igreja em todos os séculos ensinou. Dom Lefebvre também analisa nessa obra o problema da mudança da língua do latim para o vernáculo, que implicações isso trouxe para a igreja, a visibilidade da conduta dos padres, o abandono da batina, o abandono das vestes religiosas, a conduta de religiosos e religiosas em relação às suas ordens respectivas no mundo inteiro. A análise de Dom Lefebvre está muito focada na França, mas isso não torna o livro algo que seja específico para o católico francês, porque tudo o que ali na França acontecia, similarmente acontecia no restante do mundo, e no Brasil principalmente, né? Então o fato dos principais acontecimentos serem relacionados ao bispado francês, aos prelados franceses, Dom Lefebvre mostra o que vai acontecer também nos outros países, igualzinho ao que aconteceu na França. E o que é esse acontecimento? É
a crise do sacerdócio, o entendimento dos sacramentos, os novos catecismos que precisavam introduzir novidades para mostrar o que seria essa nova mentalidade depois de Vaticano II, a mudança nos seminários, a adaptação da conduta da Igreja em relação ao ecumenismo, liberdade religiosa, maçonaria, a colegialidade, a tirada da autoridade desse poder na figura do Papa e, de alguma maneira, preparar a transferência para a autoridade dos bispos de uma região, justamente a colegialidade. O que aconteceu no concílio? Como essas coisas foram decididas e aplicadas na sociedade? Essa revolução, o abandono da tradição, a noção de obediência em relação às autoridades da Igreja e a missa como o centro que acabou sendo o motivo da destruição ter acontecido de uma forma muito mais eficaz, porque a missa é o centro da vida da Igreja. E, por fim, o assunto que já não aparecia em nenhum discurso episcopal do mundo inteiro, que era o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, Dom Lefebvre vai mostrando como isso acontecia no mundo, como acontecia na França e como acontecerá no futuro. Hoje, nós vivemos plenamente os frutos dessas mudanças e continuamos perplexos diante de tantas transformações. Por isso, essa obra possui importância capital para nós entendermos a crise atual da Igreja e toda essa confusão que paira na mente e na alma dos católicos. Eu recomendo muito a leitura desse livro, Carta Aberta aos Católicos Perplexos, para compreendermos o que estamos vivendo na nossa atualidade. Muito obrigado. Novi et Aeterni Testamenti. Novi et Aeterni Testamenti. C'est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux sang. Hic est calix sanguinis mei, novi et Aeterni Testamenti. L'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son sacrifice, c'est son sang, c'est sa croix. Et ça, c'est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel. Alors je vous dis, pour la gloire de la très sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la très sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Église, pour l'amour du pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez la messe de toujours. Et dans quelques instants, je vais prononcer ces paroles sur le calice de mon ordination. Et comment voulez-vous que je prononce sur le calice de mon ordination d'autres paroles que celles que j'ai prononcées il y a 50 ans sur ce calice? C'est impossible. Je ne peux pas changer ces paroles. Alors nous continuerons à prononcer les paroles de la consécration comme nos prédécesseurs nous l'ont appris, comme les évêques, comme les papes, les évêques et les prêtres qui ont été nos éducateurs nous l'ont appris, afin que notre Seigneur Jésus-Christ règne et que les âmes soient sauvées par l'intercession de notre bonne Mère du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.